Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. De verdade, eu espero que o tema do programa de hoje não esteja no dia a dia de ninguém, nem no meu, nem no da Regina, psicóloga, que hoje conversa com a gente, nem de você que nos assiste. Hoje, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Regina, mais uma vez, obrigada por despender do seu tempo para compartilhar conhecimento com a gente. Vamos começar. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar pelo básico. O que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é um movimento do Brasil, né? Ele é do Brasil, essa iniciativa, que começou em 2015. E até então ele tem todos os anos, marca, né, esse mês, que é um mês de fala sobre o suicídio. E por que setembro e por que amarelo, né? Exato. Então, setembro porque o dia, especificamente, né, o dia 10 de setembro é comemorado mundialmente como Dia Nacional de Combate ao Suicídio. Certo. E esse dia tem a ver com um movimento que aconteceu nos Estados Unidos após a morte de um jovem, né? Ele se suicidou aos 17 anos, e os pais desse jovem distribuíram no velório fitas amarelas, porque ele tinha um carro que ele tinha reformado e que era amarelo. E os pais distribuíram essas fitinhas amarelas durante o velório. E, incrivelmente, essa notícia se espalhou por todos os Estados Unidos, e na fitinha estava escrito, né, algo parecido como: se você precisar de ajuda, eu posso ajudar. Se você quiser falar, eu posso ajudar. E esse movimento se espalhou, e aí, por conta disso, o dia 10 de setembro ficou estipulado como Dia Internacional, pela ONU, inclusive. E então, assim, a partir desse dia, 10 de setembro, o mês de setembro, porque já é uma prática do Brasil, essa coisa do novembro, maio, o outubro rosa, e aí setembro se instituiu o mês do Setembro Amarelo. A gente fala muito de suicídio, mas o que de fato é considerado suicídio quando a gente pensa no ramo da psicologia? Bom, tem um consenso, né, na psicologia, na antropologia, né, na saúde. O suicídio é quando você tira a própria vida. Certo. Né? E existem Simples estatísticas. Existem estatísticas assim. no Brasil a respeito desse assunto? Porque eu acho que as pessoas acham que não é tanto assim. Não, pois é. Existe sim, e o Brasil é o 4º país do mundo em número de suicídios. Quando a gente fala... Pois Pode não. ir, desculpa te interromper. Sim, a cada 4 segundos, uma pessoa no mundo vai estar tentando tirar a própria vida. Né? Como é que Então, é? Quanto tempo? a cada 4 segundos, Cada alguém no 4 mundo vai segundos. estar... Sim, alguém vai estar tentando tirar a própria vida. E, assim, o número no Brasil é muito assustador. Ser o 4º é um ranking muito ruim para a gente, né? E existem estatísticas, sim, que falam muito profundamente sobre essa questão. Quando a gente pensa em estarmos em 4º lugar no mundo, acho que é muito importante a gente situar o nosso telespectador em uma questão. O Brasil é o 5º país com a maior população do mundo. Então, quando a gente pensa que nós somos o 5º em maior população e estamos em 4º colocados, significa que mesmo que se fosse uma conta per capita, a gente ainda estaria à frente de pelo menos um país, o que já é assustador. Se fosse uma estatística nivelada, per capita, já não é nivelada. A gente já está horrorosamente à frente de pelo menos um país quando a gente pensa nessa questão numérica, né? Pensar numa questão numérica, numa coisa que vai muito além dela, mas ainda pensar sobre ela. E pensar sobre ela, a gente entende uma população. A nossa população no Brasil, nós, mulheres, você, eu e todas as nossas mulheres telespectadoras que nos assistem,
nós somos uma maioria, mas não chegamos a 60% da população. É 51%. Com relação aos suicídios, eles são mais estabelecidos por homens ou por mulheres? Então, as mulheres tentam mais. Estatisticamente, as mulheres tentam mais o suicídio. No entanto, os homens são aqueles que mais morrem, porque os métodos usados pelos homens são mais letais. Então, as mulheres são as que mais tentam e os homens são os que mais morrem. Entendeu? Entendi. E isso é uma questão muito complexa, porque eu não vou te perguntar os métodos. Porque não, nós não falamos sobre nós isso. não falamos sobre isso, até porque, na verdade, essa é uma prática do jornalismo. Eu trabalho com comunicação há 18 anos e eu me lembro de uma matéria na época da faculdade de ética, e na ética do jornalismo a gente dizia o seguinte, que a gente não falava de suicídio porque a gente podia motivar. O que, na verdade, ao longo do tempo, isso veio caindo um pouco, porque hoje a gente fala da prevenção do suicídio. Antes, nem isso a gente falava, né? E talvez por isso, essa sensação equivocada de que nós não somos o quarto lugar em maior número de suicídios no mundo. Então, entendendo, homens morrem mais, mas mulheres tentam mais. Isso é muito estranho. E existe uma faixa etária? Existe um lastro de idade? Sim, entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos. Olha, eu acho que esse programa vai ser o programa que eu vou fazer mais cara feia. Porque eu montei a pauta, mas eu não estudei as respostas. Muitas das vezes eu até sei o que o entrevistado vai falar, porque eu me aprofundo. Mas esse eu me deixei entender e discutir com você para poder aprender um pouco também nesse nosso bate-papo. E fiquei muito assustada. Primeiro, eu sou mãe, o telespectador sabe, eu sou mãe por adoção de um menino de 15 anos. E aí você falou de 15 a 35. Eu tenho 36, então, estatisticamente, eu saí. Mas, assim, me assusta esse lastro tão grande, 15 a 35. A gente está falando de adolescentes, a gente está falando de jovens, a gente está falando de adultos. E aí, adultos jovens. Adultos jovens, né, que estão ali se construindo profissionalmente. E a gente está falando que, em via de regra, já está na quarta idade, terceira idade ainda, a quarta idade dos 80. Por que essa idade, Regina? Os jovens, eles, porque assim, nós temos as doenças mentais, né? As questões com sexualidade, autoestima, bullying. O jovem, ele vive um período extremamente delicado da sua vida, né? E é um momento em que ele se sente num período que ele necessita de adaptação. E se ele não se percebe ouvido e acolhido nas suas questões, isso pode ser um dos fatores de risco, né? Essa faixa etária justamente pega principalmente as pessoas que sofrem de alguma doença mental, entendeu? Existem as coisas que podem dar, os fatos externos que podem dar um start, como eu mencionei no caso do jovem, mas principalmente são as doenças mentais, depressão, transtorno bipolar, né, transtorno de ansiedade grave. As doenças mentais não tratadas são, via de regra, um fator que pode ocasionar e vir a causar essa falta total de esperança, e quando você não vê uma solução, e aí você... Porque, veja bem, o suicídio não é porque a pessoa quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Então, quando você quer acabar com o sofrimento e em algum momento você não consegue encontrar nenhuma outra resposta para aquilo, acaba que o suicídio se torna algo viável, possível, uma solução possível para um problema momentâneo. Certo. E é verdade que houve um aumento considerável nos últimos anos com relação ao número de jovens que tentam o suicídio e que conseguem se suicidar. É verdade?
Sim, por isso esse movimento do Setembro Amarelo é justamente porque o que acontece? Durante muitos anos, né, foi um tabu, como você falou, na faculdade Sim, não se podia não falar de pode falar suicídio. disso na comunicação. Exatamente. E assim, só a título de curiosidade, essa coisa começou em 1774, quando um personagem de Goethe, né, ele se suicida. E isso criou, inclusive, né, o nome o efeito Westar, que era o nome do personagem que se suicida ao final do livro. Então, ele, inclusive, deu nome a esse efeito. O que é esse efeito? Naquela época e depois, outros romances vieram, como Ana Karenina, então, assim, o efeito repetitivo, você vê aquilo e você pensa em fazer. Então, foi se instituindo um tabu, não se falar no suicídio. Só que aquilo que você não fala, mas que está acontecendo, em algum momento você precisa tirar esse tabu, desfazer esse tabu, ressignificar a forma como você vê isso e falar sobre isso. E por isso esse movimento. Então, como vem acontecendo e vem aumentando nos últimos anos, eu penso, Carla, que por conta da sociedade em que a gente vive mesmo, um mundo muito competitivo, né? As pessoas cada vez mais isoladas nas suas bolhas, nas suas redes sociais. As redes sociais vêm prestar um desserviço muito grande nesse sentido. Todo mundo está meio que feliz Todo mundo ali. tá E, feliz. e se eu não estou feliz, eu me sinto absolutamente miserável. E quando, na verdade, o que você precisa entender é que aquilo ali é uma grande ilusão. Aquelas pessoas, na verdade, não estão felizes como você imagina. Elas também estão carregando suas dores, né? Suas angústias, seus medos. E é preciso que você compreenda e não se deixe iludir por isso, a ponto de, no fator de comparação, porque a gente está sempre se comparando. No que você for se comparar com o outro, você achar que a sua vida não tem uma solução, não existe um caminho. Essa questão da comparação eu aprendi muito bem, e talvez vou compartilhar com o telespectador lá de casa, que é assim, não existe nem gordo nem magro, existe um parâmetro. E aí, a Sim, partir desse parâmetro, você descobre se é gordo ou se é magro. Não existe sim. nem alto nem baixo, existe um parâmetro. Uhum, E aí, se a uhum, gente utilizar as mídias sociais para usar como exemplo, todo mundo só posta coisa que está feliz. Por exemplo, nessa uhum, pandemia, é, quem dera que eu tivesse todos os dias como as minhas postagens. Acho que eu uhum, mesma faço periodicamente, né? Hoje, uhum, no dia da nossa gravação, eu postei que eu terminei mais uma matéria da grade da minha pós-graduação. Mas eu decidi dividir só essa alegria. Mas teve um monte de coisa uhum, chata acontecendo aqui em casa, no trabalho, porque eu ainda estou gravando só de sim, casa, porque eu não posso gravar perto de você, não posso botar a minha mão. E se eu fosse gravar perto de você, seria com uhum, máscara, com álcool gel, com tapete sanilizante, com cloro. Era muita coisa. E aí a gente sim, está sim. próxima uma da outra. Então, Aham, é um pouco disso, é um pouco de parâmetro, né? Mas voltando uhum, para a nossa pauta, você falou que a maior parte dos casos está relacionada a transtornos mentais. De que sim. ordem que são esses transtornos? São esses que a gente está bem acostumado a falar ou são mais complexos que a gente nem conhece? Não, não, não. São esses que a gente está acostumado a falar mesmo, entendeu? Depressão, transtorno de ansiedade grave, principalmente o transtorno bipolar, que antigamente era conhecido como transtorno maníaco-depressivo. Então, é uma doença que propicia muito. Existem sentimentos e emoções que também são capazes de dar o start nesse processo. Medo, culpa, humilhação, sentimento de desadequação, você perceber que você não faz parte, a solidão, entendeu? São sentimentos que, agravados por algum tipo de doença mental não tratada, pode dar o start
para você pensar e começar a ideação suicida, né? A gente chama de ideação suicida, é quando você começa a pensar nessa possibilidade e você começa a pensar em formas, como que eu posso fazer isso, né? E aí você enveredou por um caminho muito delicado. Certo. Antes da gente começar a gravar, você me disse uma coisa que me deixou curiosa e eu queria que você explicasse para o nosso telespectador e também para mim. Existem fatores de risco, né? A gente está muito acostumado com o fator de risco na saúde, mais ou menos assim. Meu pai tinha diabetes, meu pai biológico tinha diabetes e o meu pai biológico tinha pressão alta. Pressupõe que eu tenho mais chances. Fatores de risco para suicídio são quais? São esses também? Sim, esses e mais. Tentativas anteriores, aquela pessoa que você sabe que já tentou outras vezes, é um fator de risco, chama muita atenção. Abuso de substâncias químicas, álcool, drogas, remédio, não é? A idade, aquilo que eu te falei, 15, 35 anos e acima de 75 anos. Histórico familiar, né? A gente sabe pessoas que têm histórico de pessoas da família que se suicidaram, isso também é um fator de risco, né? Se meu pai, se minha mãe, se minha tia pensou nessa possibilidade, eu também posso pensar, isso é um fator de risco, a gente tem que ficar atento a isso. Falta de vínculos familiares e de amizade, né? Uma pessoa extremamente isolada, sozinha, né? Isso também é um fator de risco. Desemprego, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, o desemprego, doenças terminais, doenças degenerativas, também é um fator de risco. Não, mas aí já se entende como estou terminando, vou abreviar essa coisa. Sim. Eu não quero passar pelo sofrimento que essa doença vai me trazer. Declínio social, que está muito ligado também a essa coisa do desemprego, quando você começa a perceber que você perdeu algo, isso para você era um valor, e aí você se percebe sem um lugar no mundo por conta disso. Divórcio. O emprego, o status, o título. Divórcio também é um fator de risco, separações traumáticas, separações que a pessoa não desejava, né? E também estresse continuado. Quando você imagina que você tem um trabalho que você detesta e você todo dia vai para aquele trabalho e esse estresse continuado, né, em que você não vê uma solução, ou às vezes um problema familiar em que você está sempre sendo exposto àquela dor, àquele sofrimento, são fatores de risco. A gente pode quase que dizer que a pandemia é um fator de risco para o suicídio. Sim. Porque eu ouvi quando ela vem agravar outras questões, né? Ela veio agravar emprego, ela veio agravar solidão, ela veio agravar distanciamento social. Todos, né, assim, o distanciamento social é necessário. Isolamento social também é super necessário por conta do Covid. Mas na ordem da psique, se eu estiver errada, me corrija, são fatores de risco, ou seja, a gente precisa estar mais atento às pessoas e à possibilidade de suicídio nesse momento que a gente está vivendo agora. Não só porque é Setembro Amarelo, mas porque a gente está vivendo um momento em que os potenciais fatores de risco estão ampliados socialmente? Sim. E tem um número, né, que é muito preocupante, Carla, que assim, esses fatores de risco e que estão diretamente ligados a esse número que eu vou dar. 60% das pessoas que se suicidam não procuraram ajuda. Imagina, vamos dar um exemplo, né? Imagina que 60% das pessoas que sofrem uma fratura ou têm uma apendicite não procuram ajuda. Imagina, entendeu? Quando você transporta isso para uma outra... Porque assim, você cai, quebra a perna, fratura alguma coisa, é uma fratura exposta, você corre para o hospital. Imagina que 60% das pessoas que sofrem um acidente ou têm uma doença qualquer não procurem ajuda. Qual será, entendeu? É um número muito grande. E por que não procuraram ajuda?
Será que as pessoas estavam abertas para ouvir sem julgamento? Porque existe muita questão com o suicídio. É fraco, porque você está pensando nisso, a vida é bela, você tem que ter força, você tem que ter coragem, você tem que ter pensamento positivo. Que coisa Tudo isso, tudo isso é muito ruim para você dizer para uma pessoa que está com ideação suicida. Nesse mesmo contexto, vem uma outra pergunta que sempre me vem à cabeça quando o assunto é suicídio. Quem diz que quer se matar, pode se matar, ou aquele ditado terrível, cão que ladra não morde, pode ser usado? Não. Isso é uma falácia, isso Corona. é um erro, isso é um erro. As pessoas que pensam em se suicidar, que estão acalentando essa ideação, elas falam. E falam não é porque elas estão querendo chamar atenção, elas falam porque estão pedindo ajuda. Então, existem falas muito importantes que a gente, né, preste atenção. Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu queria desaparecer. Você vai descansar, eu vou te dar um sossego, entendeu? Você vai se ver livre de mim, entendeu? São falas que a pessoa que está pedindo ajuda, socorro, eu estou pensando em fazer alguma coisa contra mim. Então, me dá uma mão, me escuta. E é preciso que você, ao ouvir isso, o que você está pensando? Por que você está falando isso? E aí pegar essa pessoa, levar para algum lugar em que vocês tenham privacidade, tranquilidade, e deixa essa pessoa falar. Você precisa ouvir essa pessoa sem julgamento, sem juízo de valor, sem nenhuma fórmula pré-estabelecida. Ouça essa pessoa, deixe que ela fale. E aí ao final, né, desse desabafo, quando você perceber claramente que essa pessoa está tão desesperançada que o suicídio pode ser uma opção, ofereça ajuda, sabe? Vai com ela ao médico, vai com ela a alguém que possa ajudar, um psiquiatra, fique ao lado dela, pegue na mão dela, eu vou ajudar você, vão procurar ajuda. Né? Isso é muito importante, isso é muito significativo. Né? As vidas importam. A gente está aí com esse movimento nos Estados Unidos, vidas negras importam. Toda vida importa, principalmente nesse momento em que a gente está vendo essa coisa do racismo explodindo. Claro. Então, todas as vidas importam. E dessa pessoa que está ali totalmente sem esperança, ela precisa perceber que ela tem valor e ela é importante. Né? Nós estamos aqui porque essa pessoa tem importância, por isso nós estamos falando desse assunto. E é muito importante, então, a gente não utilizar os clichês padrão. Ou seja, o mundo é belo, a vida é bela, isso Sim, vai passar. sim, É preciso dar espaço de fala, que é uma coisa que eu aprendi com você. E não, exatamente assim. Eu sou uma pessoa muito da psicologia positiva, eu estudei, fiz especialização em psicologia positiva, mas em algumas situações você precisa entender que esse tipo de fala não vai ecoar na mente do outro. Né? Porque ele está doente, ele está doente. Então, muitas vezes, quando você está mergulhado na depressão ou numa crise ou outra, você precisa de apoio médico, psiquiátrico, e aí primeiro tirar essa pessoa dessa crise, né? Desse momento tão delicado, né? Fazendo inclusive uso de medicação, e aí depois nós vamos ressignificar as suas experiências, né? Reprogramar esse cérebro para acreditar que existem outras soluções, mas isso já é num outro momento. Nesse momento, o lugar de fala desse é deixar que ele chore e você acolher esse choro e esse sofrimento que provavelmente não vem de hoje, vem se acumulando há muito tempo, porque quando a pessoa pensa nisso, não é uma decisão que você tem estanque. Uma outra coisa é quando você percebe, Carla, aquela pessoa que vinha nesse sofrimento, com essa fala, eu não aguento mais, e aí, de repente, essa pessoa fica muito bem, tranquila, até aliviada. E aí, muitas vezes, a pessoa pensa assim, olha, melhorou. Não melhorou. Ele Tomou encontrou uma decisão, saiu do conflito, tomou uma decisão, entendeu? E aí, a pessoa até semana passada estava numa situação, e agora ela está assim,
Então, como é que uma pessoa melhora do nada, sem fazer nenhum tipo de tratamento, sem procurar nenhum... E aí, de repente, ela está feliz, aliviada, começa a se desfazer das coisas, né? Começa a dar alguma coisa que ela gostava muito e ela dá de presente para alguém. Olha, fica com isso aqui para você, eu não vou usar mais. São sinais. São sinais. Regina, a gente estourou o tempo e eu queria que você terminasse, porque é sempre bom demais conversar com você. Queria que você terminasse falando uma última coisa, que eu sei que você participou do CVV, não é isso? Sim, sim. E a pessoa assistiu a gente e não tem esse ouvido para ouvir, não tem esse amigo para poder falar. Existe o CVV. Eu queria que... Centro de Valorização da Vida. Isso, é um programa de prevenção ao suicídio e apoio emocional. A qualquer hora do dia, 24 horas por dia, você liga para o 188 e vai ter uma pessoa do outro lado da linha, que não vai perguntar nem o seu nome. E você vai poder desabafar o tempo que você precisar. Pode ter certeza que você vai ter do outro lado da linha ouvidos atentos para ouvir a sua dor. Você não está sozinho. Isso é muito importante. Maravilha. Queria te agradecer de verdade por você ter compartilhado com a gente. Para quem assistiu a gente, que esse bate-papo tenha sido importante, para que você seja o ouvido de quem precisa ou que você seja a fala que precisa ser colocada para fora. Não tem problema nenhum, tá em nenhum dos dois lados, não é verdade? Buscar ajuda é o que importa. Ser a ajuda é o que importa. Sim. Não tenha vergonha da sua vulnerabilidade. Maravilha. Você tem... Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.